A primeira mentira que é contada sobre Data Science, que é a mentira que existe uma enorme demanda por Data Scientists em todo o mundo. Não existe uma enorme demanda por cientistas de dados, pelo menos não para aquilo que as pessoas veem como cientistas de dados, que é alguém escrevendo algoritmos, desenvolvendo modelos, criando modelos para inteligência artificial. O que existe é uma demanda muito grande por Data Analyst, ou seja, um analista de dados. A demanda por Data Scientist não vem da grande oferta de empregos, mas sim da escassez de um excelente profissional que é requerido para essa área. A área de análise de dados ela é muito mais vasta, com muito mais ramificações e é muito mais fácil de ingressar na área de Data Analytics, de análise de dados, do que na área que é comumente chamada de Data Science. Além disso, tem outro ponto muito interessante. A área de Data Analytics também não tem muita mão de obra qualificada. Então é por isso que existe uma grande demanda. Você tem a maioria das vagas para essa área e você não tem profissionais qualificados o suficiente para trabalharem nessa área hoje. Então, no meu trabalho, eu exerço atividades que são comumente conhecidas como Data Science e atividades que talvez são comumente conhecidas como Data Analytics. Então, às vezes eu estou programando, às vezes eu estou fazendo outros tipos de análise. Então, varia o trabalho que eu estou fazendo dentro de uma mesma função. Então, se a gente for separar Data Science de Analytics, a gente vai trabalhar como Data Analytics, alguém trabalhando na geração de insights, criação de experimentos, desenvolvendo relatórios, criando modelos de business intelligence, criando dashboards, fazendo apresentações principalmente. A gente vai trabalhar com Data Scientists como alguém que vai estar programando algoritmos de machine learning, criando modelos de inteligência artificial para a área de Data Analytics hoje em dia. Bom, aí a gente vai para a nossa segunda mentira. E a segunda mentira que te contam é que cientistas de dados ganham muito pouco no começo, mas depois eles começam a ganhar altos salários. Não, isso não existe. A ciência de dados, de verdade, é uma área muito exigente e mesmo os empregos para profissionais com 2, 3 anos de experiência, eles pagam altíssimos salários. Então o entry level, que a gente poderia dizer assim, o começo dessa carreira, já tem salários muito bons. Mas aqui na Austrália, um Data Scientist com poucos anos de experiência não vai ganhar menos do que 100 mil dólares por ano. Enquanto um bom Data Scientist com muitos anos de experiência, tendo passado por grandes empresas, ele certamente vai estar ganhando acima de 250 mil dólares por ano. Claro, como eu disse, a realidade é diferente em outros países, mas na Austrália, nos Estados Unidos e alguns países, essa é a realidade do Data Science. Em muitos aspectos, não existe uma diferença entre Data Science e Analytics, mas existe sim uma diferença muito grande dependendo da função que você vai exercer. Uma grande porcentagem das vagas de Data Science e Analytics, elas não vão simplesmente dizer precisa-se de um Data Scientist ou precisa-se de um Data Analyst, mas elas vão vir como algo como Data Scientist, Senior Analyst, Lead Data Researcher, Business Intelligence Specialist, Machine Learning Engineer, Data Science e Analytics Lead, Report and Measurement Analyst ou até Analytical Lead, que foi o cargo que eu exerci no Google. As habilidades que você vai precisar vão depender muito mais da função que você vai estar exercendo. Eu mesmo, durante o meu tempo no Google, havia meses que eu passava usando apenas SQL e o Google Data Studio, por exemplo. Não, claro, só isso, mas assim, grande parte do meu tempo. Depois eu passava às vezes meses que eu usava mais Python, ou depois eu usava para um projeto específico mais R e fazendo às vezes muito mais análises no Tableau, no Google Sheets, em outras ferramentas internas também. Então, dentro da mesma função, eu exerci atividades diferentes. Tudo que quando você pensa em Data Science Analytics, você tem que pensar na função. Qual que é o job description? Qual que é a descrição da vaga que você vai estar querendo trabalhar? Dessa forma, o foco não está em uma disciplina ou outra, mas sim no que envolve o seu trabalho para aquela determinada função. E é fundamental você compreender isso para que você não passe muito tempo estudando algo que vai ter pouca demanda ou pouca relevância, ou que vai acabar exigindo muitos e muitos anos de estudo de você. Por exemplo, eu trabalhei no maior banco aqui do Asia Pacific e eu chequei hoje e eles têm hoje 500 vagas disponíveis para quem quer trabalhar nesse banco aqui em Sydney. 73 vagas são para a área de Data Analytics de alguma forma e apenas 3. Somente 3 vagas para a área de Data Science. O mesmo acontece para a maioria das empresas, porque essa é a atual demanda do mercado. A próxima mentira é uma mentira que eu ouço de vez em quando, que é que
alguns data scientists que dizem que são data scientists de pequenas empresas. O primeiro ponto é que existe um número seleto e específico de razões pelo qual uma empresa vai precisar de um cientista de dados. Para uma empresa precisar de um cientista de dados, alguém que vai estar criando modelos, desenvolvendo algoritmos de machine learning, ela vai precisar primeiro de 3 coisas. O primeiro são problemas e oportunidades reais que só podem ser resolvidas através das habilidades de estatística, programação, pesquisa e visualização. Segundo, essas empresas precisam gerar e processar uma quantidade enorme e significativa de dados para que o uso de um data scientist se torne requerido. Uma empresa, por exemplo, com um site que gera 80, 90 mil visitas por mês e usa o Google Analytics para coletar os dados, raramente vai precisar de um data scientist. Isso é óbvio, porque muitas vezes soluções bem menores, mais simples e muito mais baratas já vão ser mais do que suficientes para essa empresa. A pequena empresa precisaria de uma excelente justificativa para justificar a contratação de um cientista de dados. Eu já vi empresas, por exemplo, e muitas, que geram dezenas de milhões de dólares e mesmo assim eles não têm razões para justificar a contratação de um data scientist. Mas isso não quer dizer que uma pequena empresa nunca vai precisar de um data scientist, mas sim que pelas necessidades que geralmente as empresas pequenas possuem, eles possuem opções muito mais baratas, muito mais eficientes e muito mais rápidas através de empresas e serviços terceirizados que podem ser usados ao invés do que seria a contratação e todo o efetivo que seria levantado para contratar um cientista de dados. Em mercados como os Estados Unidos, a Austrália, o Reino Unido, o Canadá, as empresas agora estão muito mais cuidadosas ao avaliar o valor de alguém que se autodenomina cientista de dados. Dessa forma, existem provas hoje para as vagas de Data Science e Analytics até, para essas empresas, que elas são feitas com o objetivo não só de eliminar essas pessoas que não são efetivamente específicas para a vaga, mas eliminar até falsos positivos. E aí eles podem assim contratar alguém que vai ser um bom fit, como a gente fala, para aquela vaga. Dessa forma, se você quer realmente aprender Data Science Analytics, busque aprender com pessoas que realmente têm uma experiência comprovada nessa área, de preferência em grandes empresas. E por que grandes empresas? Porque são as empresas que usam Data Science Analytics de uma forma mais eficiente. Bom, é isso, gente. Obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se cadastrar aqui no canal. Eu vou estar trazendo mais informações, mais novidades sobre Data Science Analytics e vou estar trazendo também alguns tutoriais ensinando você que quer ingressar nessa área. Um abraço.